Olá, eu sou o Enzo, bem-vindo ao Jovem Político. Hoje vamos começar com uma série que eu vou apelidar de Polilivro. Vai funcionar assim: eu vou ler um livro e vou resumir ele aqui no canal. No primeiro episódio, nós vamos começar com o livro As 6 Lições de Ludwig von Mises. Capítulo 1: Capitalismo. Certas expressões utilizadas pelo povo são ignorantes e atribuem-se a grandes reis, empresários e donos de indústria, como o rei dos games, o rei do açaí, o rei do chocolate ou qualquer outro capitão de indústria ou empresa. Ao usar essas expressões, o povo demonstra não ver diferença entre um empresário e um rei, porque um reina sobre um território conquistado. Esse rei da indústria e empresas precisa conservar as boas graças de seus súditos, os consumidores, pois caso contrário perderá o seu reino. Não terá clientes para oferecer serviços melhores e de mais baixo custo que seus concorrentes. Em outras palavras, esse rei não rege, e sim serve. Isso ocorre porque o capitalismo tem o princípio básico de produção em massa para as massas. Vamos entender isso melhor vendo como surgiu o capitalismo. Na Inglaterra, as primitivas indústrias de beneficiamento da época existiam exclusivamente em proveito do rico. 90% da população europeia trabalhava na terra e não tinha contato com as indústrias de beneficiamento da cidade. O sistema feudal imperou por muitos séculos nas regiões mais desenvolvidas da Europa. A população rural expandiu-se e passou a haver um excesso de pessoas no campo. Os membros ou sem terras herdadas ou bem davam de ocupação. Também não lhes era possível trabalhar nas indústrias de beneficiamento, pois isso era vedado pelos reis. Essa população crescia tanto que só restava ao governo interná-los em algumas regiões da Europa, como os Países Baixos e a Inglaterra. Essa população cresceu tanto que no século XVIII constituía uma ameaça para a preservação do sistema vigente. Hoje, ao discutir questões análogas em lugares como a Índia ou outros países em desenvolvimento, não devemos esquecer que na Inglaterra, no século XVIII, as condições eram bem piores. Naquele tempo, a Inglaterra tinha uma população de 6 ou 7 milhões de habitantes, e dos quais a de 1 a 2 milhões eram mais pobres. O sistema vigente não ajudava. As medidas a tomar em relação a esses deserdados constituíam um dos maiores problemas da Inglaterra. Outro problema era a falta de matérias-primas. Os ingleses eram obrigados a enfrentar a seguinte questão: o que faríamos nos futuros quando nossas florestas já não nos fornecerem a madeira necessária para as indústrias e para aquecer nossas casas? Para as classes governantes, era uma situação desesperadora. Os estadistas não sabiam o que fazer e as autoridades em geral não tinham ideia de como melhorar as condições. Foi dessa grave situação social que surgiu o começo do capitalismo. Aqueles miseráveis começaram a se unir para produzir algo para vender e melhorar sua condição. Eles não produziam apenas para a classe mais alta, mas sim para a classe mais baixa, ou seja, era a produção em massa para as massas. Esse é o princípio básico do capitalismo, a produção em massa para as massas. As empresas de grande porte, atacadas pelos esquerdistas, produzem quase exclusivamente para suprir as necessidades da população. Por exemplo, se for de interesse geral da população ter um carro, alguém cria carros para suprir essas necessidades. Portanto, a próxima vez que encontrar um comunista ou qualquer outra pessoa contra o capitalismo, Mises tem um recado a eles. Sabe que a população desse planeta é hoje 10 vezes maior do que nos períodos precedentes ao capitalismo? Sabe que todos os homens usufruem hoje de um padrão de vida mais elevado que de seus ancestrais antes do advento do capitalismo? E como você tem certeza de que, se não fosse o capitalismo, você estaria integrando a 10ª parte da população sobrevivente? Sua mera existência é uma prova do êxito do capitalismo, seja qual for o valor que você atribua à sua própria vida. Capítulo 2: O socialismo. Você provavelmente já ouviu a expressão economia livre. Mas o que é a economia livre? É a economia de mercado. E esse mercado não é um lugar físico, mas sim um processo no qual as pessoas contribuem para o funcionamento da sociedade por meio da venda, consumo e produção. Quando falamos em economia de mercado, geralmente utilizamos o termo liberdade econômica. Muitas vezes as pessoas argumentam que essa liberdade está dissociada de outras liberdades e que essas são as últimas são mais importantes. No entanto, isso é equivocado. Na economia livre, os seres humanos são libertados em condições naturais. É claro que nada na natureza pode ser chamado de liberdade, pois o homem é obrigado a obedecer a certas leis ou regras para alcançar qualquer coisa. Muitas pessoas hoje acham que liberdades sociais são independentes, acreditando que a liberdade de expressão, da imprensa, de culto, entre outras, podem ser preservadas na ausência de liberdade econômica. No entanto, elas não percebem que em um sistema sem mercado, onde é tudo controlado pelo governo, todas as outras liberdades são ilusórias, mesmo que estabelecidas em leis e na Constituição. Os exemplos da liberdade de imprensa. Se o governo for dono de todas as máquinas impressoras, eles mesmos irá decidir o que deve ser publicado ou não.
o que torna essa liberdade nula, o que mesmo se aplica a todas as liberdades. Em um sistema socialista, as carreiras são decididas pelo governo, enquanto na economia de mercado o indivíduo tem a liberdade de escolher a própria carreira. É claro que não existe liberdade perfeita na economia de mercado. Essa liberdade, que o ser humano sempre vai depender dos demais como esses dependem dele. Em uma economia de mercado, todos prestam serviços aos seus concidadãos e são, em contrapartida, por eles servidos. Eles não são chefões no sistema econômico. Quem manda são os consumidores. São deles as iniciativas de demandas de bens e serviços que giram a engrenagem da economia. Capítulo 3. O intervencionismo. No exemplo de intervencionismo citado pelo economista austríaco Ludwig von Mises, vemos a estatização de preços como uma forma de intervenção do governo na economia. Quando o governo decide estatizar o preço de um produto como o leite, a intenção é controlar o custo para torná-lo mais acessível à população. No entanto, isso pode ter efeitos negativos na produtividade e na oferta do produto. No caso do leite, quando o governo impõe um preço menor, a demanda pode aumentar no curto prazo, permitindo que as pessoas comprem mais leite. Porém, os produtores podem enfrentar dificuldades em manter a produção sustentável com o preço reduzido. Isso pode levar à diminuição da oferta do leite, e alguns produtores podem até ser obrigados a fechar suas atividades ou procurar alternativas, como levar suas vacas ao matadouro ou produzir derivados do leite. Para tentar resolver esse problema, o governo pode estatizar a ração das vacas, para tentar aumentar a produtividade e garantir uma oferta suficiente de leite. No entanto, essa versão contínua pode gerar uma cadeia de ações estatais cada vez maiores, criando uma bola de neve de estatização que pode prejudicar ainda mais a economia. Historicamente, há exemplos de intervenções desastrosas na economia, como o caso do Império Romano, que adulterava as moedas e controlava os preços das mercadorias. Esse controle de preços e desvalorização da moeda causou o caos na sociedade e contribuiu para a desintegração do Império. Outro exemplo é a Revolução Francesa, que utilizou a impressão de papel moeda para financiar gastos e acabou gerando uma elevação descontrolada nos preços. Capítulo 4. A inflação. O economista Ludwig von Mises também discute a inflação, que é o aumento na base monetária na economia. Ele identifica 3 grupos que podem se beneficiar temporariamente com a inflação. O primeiro grupo é aquele que recebe o dinheiro recém-criado pelo governo. No exemplo citado, o governo financiou uma guerra imprimindo dinheiro para que construa uma fábrica de munição. Isso resulta em mais dinheiro circulando na economia. Quem recebe esse dinheiro primeiro, como o governo e os envolvidos da indústria bélica, pode se beneficiar monetariamente com poder de compra adicional. O segundo grupo inclui aqueles que recebem o dinheiro depois que ele já está em circulação. No caso do restaurante mencionado, o dono do estabelecimento pode perceber um aumento temporário nos lucros, à medida que mais pessoas têm mais dinheiro extra para gastar em seu restaurante. O terceiro grupo é composto pela pessoa que sofre com a elevação geral dos preços, causada pela inflação. Como mais dinheiro em circulação e uma maior demanda por bens e serviços, há uma pressão para aumentar os preços, resultando em uma perda de poder e de compra para aqueles cuja renda não acompanha o aumento dos preços. A inflação é considerada indesejável porque pode prejudicar a estabilidade econômica, negativamente a qualidade de vida das pessoas, especialmente aquelas com renda fixa ou mais vulneráveis aos efeitos do aumento dos preços. Capítulo 5. Investimento estrangeiro. Uma das melhores coisas já inventadas é o investimento externo. A Inglaterra foi o primeiro país a passar pela Revolução Industrial, e ela investiu em suas colônias, tanto que a maioria das estradas nos EUAs era da Inglaterra. Com o investimento estrangeiro, os países se desenvolvem melhor. Uma das coisas que Mises critica é o protecionismo. Por limitar a competição e reduzir a pressão para melhorias na eficiência e produtividade, ele vê o protecionismo como uma abordagem que protege as empresas da concorrência externa, mas argumenta que isso leva à falta de incentivo para inovar e melhorar. Além disso, ele menciona que o protecionismo pode resultar no aumento dos preços para os consumidores, devido à redução da competição. Portanto, o autor acredita que uma abordagem mais aberta, competição internacional é benéfica para o crescimento econômico e o padrão de vida. Capítulo 6. Políticas e ideias. Como surgem os partidos? Antigamente, as pessoas que tinham soluções parecidas para um problema se juntavam e chamavam isso de partido. Mas hoje, formam grupos de pressão, onde buscam apenas benefícios. Por exemplo, nos municípios. Quando elegemos o prefeito e vereadores, acreditamos que o papel de cada um deles seja trabalhar para
melhorar as condições de vida da população, incluindo segurança, direitos individuais e liberdade. No entanto, eles já preenchem vários cargos públicos com familiares e amigos que geralmente não têm competência para realizar suas respectivas funções. Essas pessoas não estão a serviço da população, mas trabalhando para assegurar benefícios próprios. Logo, essa cultura dominante precisa ser mudada. Isso só será possível com novas ideias, já que ideias e somente ideias podem iluminar as trevas. Pessoas que lutem pelo direito de trabalho, propriedade e liberdade.